Então, como médico anestesista, a gente fica muito capacitado para conseguir salvar essas vidas decorrentes de lesão de trauma. Enquanto isso, o cirurgião está atuando. Ele está fazendo a cirurgia dele enquanto a gente mantém o paciente vivo. Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos médicos em uma situação de guerra. Especificamente os médicos cirurgiões e os anestesistas. Eles são os médicos que conseguem tratar algumas patologias, alguns problemas desencadeados pelas guerras. E são tratamentos que vão resolver a maioria dos pacientes que tem ali um risco iminente de morrer, tá? Os médicos generalistas também, eles possuem essa atuação e eles atuam ali no fronte de batalha fazendo a triagem dos pacientes que precisam de uma cirurgia, precisam de uma intervenção mais séria e dos pacientes que não precisam fazer um procedimento mais invasivo, né? Então, esse vídeo eu estou trazendo aqui, a gente está numa época agora que existe um conflito aí, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para você ver no mapa, vou pedir para o nosso editor William colocar aí, ó. Você vê que são dois países bem próximos ali e existe um conflito entre eles, uma questão política, né, que eu não vou entrar em detalhes porque não sou especialista nessa área, mas a área que eu sou especialista é como o médico anestesista e o médico cirurgião conseguem fazer uma baita diferença numa situação de guerra. Então, se a gente levar em consideração quais são os tipos de lesões que acontecem durante as guerras. Em primeiro lugar, a gente sabe que existem muitos tiros, ferimentos por armas de fogo. E aí entra a maior parte desses ferimentos quando eles são letais, quando eles conseguem colocar a vida do paciente em risco. Geralmente eles são aqui no tórax, na cavidade torácica, né, atingindo o pulmão, atingindo o coração, atingindo vasos importantes ali, como a artéria aorta, as veias cavas. Tem a superior e tem a inferior também. Então, um dos tipos de lesões que mais preocupa, que são mais letais, que trazem muita mortalidade, são os ferimentos por armas de fogo. Armas de fogo. Pistola, fuzil, qualquer tipo de arma, ela consegue gerar um dano muito importante se atingir o seu tórax. Digamos que você leve um tiro ali do lado direito do seu peito, provavelmente esse tiro vai pegar no seu pulmão. Existe uma chance muito grande de acertar o pulmão, se pegar nessa zona aqui, mais central. E aí você terá provavelmente algo que a gente chama de pneumotórax, que é quando o ar ele fica dentro da nossa caixa torácica, mas ele não está dentro do pulmão. E aí o seu pulmão direito ele vai ficar apertado e você vai começar a sentir falta de ar. Você vai começar a respirar mais rápido, ficar angustiado, você não vai conseguir andar direito, porque você está ali, ó, só trabalhando com um pulmão. Porque o outro ele fica espremido, apesar do tórax aqui tá cheio de ar, mas é porque esse ar está fora do pulmão e ele tá ali apertado sem trabalhar direito. Pode também acontecer uma outra coisa que é o hemotórax, que no lugar de ar você tem sangue, e aí é pior ainda. No lugar de você só ter ar aqui no tórax, né, que tá fora do pulmão, mais uma vez, você pode ter sangue que fica ali vazando, né, pelo ferimento de uma artéria, de uma veia. E esse sangue vai se acumulando aqui dentro dessa cavidade que o pulmão estava ocupando. Mas agora o pulmão está pequenininho e o sangue está ocupando aquela região, apertando o pulmão. Isso vai causar sintomas piores ainda. Você vai ter falta de ar, porque você só está com o pulmão agora, mas agora você vai começar a ficar branco, você vai começar a ficar pálido, você vai começar a ter suor frio, que a gente fala a diaforese, porque você está tendo uma hemorragia para dentro do seu tórax. Às vezes não está saindo nada aqui no ferimento da bala, mas está sangrando para dentro. Então é muito importante a gente ter uma avaliação aí mais específica, fazer um exame físico. Nós médicos conseguimos identificar se é um pneumotórax, se é um hemotórax. Se não aconteceu nada, muito das armas que a gente tem tecnológicas, né? Exames da tomografia, radiografia de tórax,
mas no exame físico também a gente consegue identificar isso fazendo a ausculta do pulmão, fazendo a percussão, né? Quando a gente bate assim, existem sinais aí que trazem essas dicas aí que o exame físico dá. Por exemplo, no pneumotórax e no hemotórax, eles apresentam aqui o murmúrio vesicular diminuído. Provavelmente vai ser ausente. Então a gente vai lá, vai fazer a ausculta, principalmente na parte de trás, né, a parte das costas, e a gente não vai escutar nenhum som pulmonar ali. Tá totalmente abolido, se é um pneumotórax maior ou se é um hemotórax expressivo. E aí você já sabe que tem alguma alteração ali no pulmão, mas pode ser pneumotórax ou hemotórax. E aí uma grande dica que dá para fazer essa diferenciação é na percussão. Você vê que existe um som quando a gente bate aqui no nosso tórax, né? Colocando o dedo e fazendo uma batida nesse dedo. Se esse som for mais hipertimpânico, parecendo um tambor, significa que tem ar dentro dessa cavidade. É mais ar do que normal. Então você vai caracterizar aí um pneumotórax. Caso esse som aqui que você está fazendo seja mais para o som maciço, significa que existe líquido. Provavelmente vai ser sangue que tem no tórax do paciente que levou um tiro. Partindo para outro tipo de lesão que pode acontecer numa guerra, e é muito comum também, são as lesões por armas de fogo, só que agora na cavidade abdominal. E aí, pessoal, a gente sabe que qualquer tiro que consiga penetrar no nosso abdômen, penetrar nessa região aqui, em qualquer região, ele vai ter consequências muito sérias, porque nós temos aqui nessa região abdominal o nosso intestino. E aí, infelizmente, a maioria das vezes que isso acontece, a conduta é cirúrgica, precisa operar o paciente, porque provavelmente essa bala ela vai perfurar ali diversas alças intestinais, vai causar lesões que vai começar a vazar fezes para dentro do abdômen do paciente. E às vezes ele não vai falecer ali na hora, em 5, 10 minutos, meia hora, não. Às vezes vai demorar ali algumas horas, quiçá dias, porque aquelas fezes vão se espalhando ali no abdômen, ele vai começando a ficar infectado e aí vai entrar num quadro de choque séptico e vai morrer se ele não for tratado, tá? Tem que ser uma conduta cirúrgica, tem que abrir mesmo a barriga do paciente. A incisão que é feita para fazer esses tipos de cirurgia é a maior que tem, que a gente faz aqui no abdômen. Se o nosso editor colocar aí, ó, incisão chifopúbica. É uma grande incisão que vai aqui desde a parte de cima das costelas, né, do apêndice chifoide, que a gente fala, até a região do púbis. Então isso serve para o cirurgião abrir e conseguir ver tudo, conseguir identificar as alças que foram lesadas, se houve alguma lesão também de vasos, que a gente sabe que na nossa cavidade abdominal passam vasos importantes, né? A continuação da aorta-artéria, a artéria-aorta, ela está na sua porção descendente, né? E ali, se você tiver uma lesão na artéria aorta, assim, aí nesse caso, você pode morrer em minutos, tá? Você vai morrer com uma hemorragia interna aqui, mais para a região do abdômen. Também passa a veia cava inferior também está passando ali. E também você pode falecer em minutos se a bala atingir a veia cava. E existem os órgãos também, que são muito comumente lesionados quando há uma lesão por arma de fogo, né? O fígado e o baço, principalmente esses dois, são órgãos sólidos, são órgãos maciços, que contém muito sangue também dentro deles, né? Eles recebem um fluxo ali de sangue e caso haja uma lesão nesses órgãos sólidos, eles vão começar a vazar sangue também para dentro da sua cavidade abdominal. E aí depois de um tempo o paciente vai acontecer a mesma coisa, vai começar a ficar pálido, vai começar a ter diaforese, né? Vai começar a ter ali um suor frio. E depois de minutos ele vai ficando cada vez mais pálido, o abdômen vai ficando abarrotado de sangue que estava dentro dos vasos, mas agora está se espalhando aqui por essa região. O abdômen começa a ficar enrijecido, começa a ficar irritado, né? A cavidade peritoneal começa a ficar irritada e aí provavelmente o paciente vai falecer. Nos filmes, quando a gente vê, né, geralmente muitas pessoas que a gente vê durante os filmes, elas recebem um tiro e caem no chão. Recebe um tiro ali e cai no chão, né? E a gente fica pensando,
Toda pessoa que leva um tiro vai cair no chão, né? Ou ela pode ficar em pé ainda, ela pode fazer alguma coisa, mesmo recebendo esse tiro. A explicação que eu dou, pessoal, é assim. Os filmes, eles têm aquela parte da magia do cinema ali, né? Mas depende muito. Às vezes, se a gente leva um tiro no coração, por exemplo, o coração vai parar de bater na hora e você vai cair. Em poucos segundos ali, 2, 3 segundos, você vai cair no chão, porque o seu coração parou de bater. Se você leva um tiro na cabeça, né, digamos, não é nem bom falar que se você leva um tiro, né? Vamos imaginar que uma pessoa aí levou um tiro na cabeça. Foi um tiro que lesionou o tecido cerebral. Isso vai causar uma morte ali imediata, né? Porque quem comanda o nosso corpo é o nosso cérebro. Então, basicamente, os tiros que atingem o coração, que é a nossa bomba, que circula o sangue no corpo, e o nosso cérebro serão letais, fatais. Naquele momento, a pessoa vai cair no chão, realmente, em 2 segundos, vai perder a consciência ali, se for no coração. Se for no cérebro, é imediatamente, a pessoa vai falecer, né? Porém, como eu falei, caso a pessoa, né, uma pessoa que seja atingida aí com um tiro no peito, no pulmão, na região abdominal, mesmo que pegue um grande vaso, ela não vai cair no chão naquele momento. Às vezes ela pode cair pela pressão, né, daquela bala, daquele tiro, que conseguiu derrubar ela pela força, né? Uma coisa que às vezes você fica num estado ali fica indefeso e você cai no chão para se defender também. Mas naturalmente aquela pessoa não vai falecer no momento que ele recebeu um tiro na região abdominal. Ele vai ficar ali ainda sofrendo as repercussões, né, que ele recebeu. Vai começar a extravasar sangue para dentro da cavidade abdominal, vai começar a extravasar fezes. E aí às vezes a pessoa pode ficar ali horas aguentando até que chegue um socorro, tá? Então, os filmes dão uma exagerada em relação a isso, né? Sempre que uma pessoa leva um tiro, ela vai morrer, né? Na maioria dos filmes, dependendo do que o diretor quer. Mas na vida real, dá tempo de levar para o hospital, dá tempo de socorrer alguma dessas pessoas que não sofreram lesões fatais. E aí o médico anestesista, junto do médico cirurgião geral, após a avaliação do médico emergencista, do médico clínico geral que está lá na frente, ele recebe esse paciente e ele tria, ele consegue identificar, caramba, esse paciente aqui ele precisa de uma cirurgia. Fiz o exame físico, fiz um exame de imagem, uma tomografia, uma radiografia de tórax, por exemplo, de um tórax, fiz o exame físico aqui da cavidade abdominal e eu vi que a bala perfurou a cavidade abdominal. Então a gente precisa ter uma conduta cirúrgica nesses casos. E aí esse paciente, né, vai ser levado para o centro cirúrgico para ser operado o mais rápido possível. Não interessa se tem jejum, se não tem jejum, se for uma lesão séria, se for uma lesão que coloca a vida daquela pessoa em risco, ela vai ter que ser operada naquele momento. Existem outros tipos de lesões também que acontecem nessas situações de guerra aí, que são as lesões contusas, certo? Geralmente são lesões que acontecem por quedas. Lesões contusas são lesões que acontecem por quedas. Pode acontecer também em batidas, né? Bateu o carro ou caiu de um helicóptero. São essas coisas que acontecem durante as guerras. Explosões também podem causar lesões contusas. São lesões de impacto, de desaceleração, se for uma queda, né? Você está numa velocidade, você desacelera rápido, ou de aceleração muito forte, como uma bomba que pode explodir e a pessoa sair voando. Depois ela ainda sofre uma queda porque ela voou alto e caiu ainda e machucou. E essas lesões também têm um potencial de causar lesões, tanto aqui no tórax, que provavelmente a maioria delas serão o pneumotórax, essas lesões que vão dar um choque no tórax de desaceleração ou aceleração. Isso pode fazer com que rasgue internamente as pleuras e isso causa um pneumotórax. Pode também haver quebra de costelas, a costela perfurar o próprio pulmão. E na parte abdominal, essas lesões contusas, né, de queda, de explosão, de batidas de veículos, elas causam principalmente lesões de órgãos sólidos. Como eu falei, o fígado e o baço geralmente são lesionados.
E como eles são preenchidos, né? Eles são perfundidos muito generosamente pelo corpo, eles começam a vazar sangue, né? Eles recebem um fluxo de sangue muito alto. E se você tiver ali uma lesão nesses órgãos aí, acaba que começa a vazar sangue para a cavidade abdominal. E finalmente, na parte do cérebro, da parte da nossa caixa craniana, às vezes acontecem lesões fatais também devido a essas explosões, tá? Ou uma explosão, ou um paciente ali que caiu de um helicóptero, por exemplo, ou caiu de alguma ação que ele estava fazendo. Então, pessoal, como vocês podem ver, as lesões que têm o maior potencial de matar uma pessoa são as lesões na caixa craniana, que vão atingir o cérebro, são as lesões na nossa caixa torácica, que vão atingir os pulmões e o coração, sendo lesões no coração praticamente fatais naquele momento, e as lesões no pulmão demoram um tempo, né, para conseguir levar a pessoa ao óbito, e lesões na cavidade abdominal também. Aqui são os órgãos sólidos, tem vasos também, e nas alças intestinais. Uma outra situação que acontece durante as guerras, né, são as amputações. Às vezes a pessoa pisa numa mina ali, ou então explodiu uma granada, teve uma explosão de uma bomba, alguma coisa assim. Pode acontecer uma retirada ali de parte de um membro de uma pessoa, ou total, parcial, e isso vai causar um falecimento por hemorragias. Então imagine, se uma pessoa explodiu uma bomba aqui do meu lado e arrancou o braço, saiu uma parte da perna, vai começar a vazar sangue ali pelaquela região que foi lesionada, né? E aí, se não for feito nada durante essa hemorragia, né? Se não chegarem ali com panos, com compressas e comprimirem aquela região para evitar esse sangramento, esse paciente aí ele vai falecer por choque hemorrágico, né? Ele vai ter um falecimento porque não vai ter mais sangue nos vasos dele. Não é uma morte imediata em alguns casos, dá tempo de agir sim, dá tempo de salvar o paciente, comprimir, né, tentar estancar aquele sangramento, mas existem situações também que são incompatíveis com a vida, né? Existem situações que, sei lá, explodiu uma bomba num prédio e caiu aquilo tudo em cima de uma pessoa. Acaba que ela vai ser uma lesão por esmagamento. E aí vai esmagar toda a pessoa, os órgãos dela, né? E ela vai morrer instantaneamente. Às vezes explode uma bomba em cima de um soldado lá, e aí vai lesionar o braço, vai lesionar o tórax, vai abrir tudo, né? Vai expor todas as vísceras, vai ter uma pressão na parte do cérebro também, ele vai levar uma contusão e não dá para aguentar isso, né? O corpo humano, ele não consegue aguentar essas lesões tão graves assim, e são mortes instantâneas, são mortes que acontecem imediatamente. Só que algumas que não são tão graves, a gente consegue atuar. Se o paciente conseguir ser levado para um hospital que tem um centro cirúrgico capacitado, com cirurgiões, com ortopedistas, anestesistas que consigam fazer essa ressuscitação, a gente pode tentar salvar a vida desse paciente. O anestesista, basicamente, ele é um médico muito bem capacitado para tratar esses tipos de lesão do trauma. Por quê? Porque nós conseguimos controlar as funções do corpo. Reposição volêmica, seja com soros, cristalóides, né, ou então com hemoderivados, basicamente sangue. A gente consegue atuar na coagulação também, fazendo transfusão de plaquetas, transfusões de componentes sanguíneos que fazem estancar a hemorragia, né, se o paciente tenha perdido muito sangue. A gente controla a função pulmonar, a gente controla a pressão arterial por meio de drogas vasoativas. Então o anestesista ele tem todo um aparato ali de drogas, de equipamentos que conseguem fazer a ressuscitação desses pacientes. A gente tem muita atenção, porque é um paciente apenas, você está ali dando o seu máximo para trazer o máximo da vida de volta daquele paciente, tá? Então, como médico anestesista, a gente fica muito capacitado para conseguir salvar essas vidas decorrentes de lesão de trauma. Enquanto isso, o cirurgião está atuando, seja um ortopedista, seja um cirurgião geral, um cirurgião do trauma, um cirurgião torácico. Ele está fazendo a cirurgia dele enquanto a gente mantém o paciente vivo, seja por meios artificiais, fazendo transfusão de sangue, na ventilação mecânica. Esse é um dos grandes papéis do anestesista também, e é um grande desafio
São casos graves, né? São casos que que trazem muito exigência técnica, né? Muita exigência técnica da gente, de conhecimento, de experiência. Mas é muito bom quando você consegue salvar uma vida que estava dada como perdida e você conseguiu recuperá-la. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Então é isso aí. Um grande abraço do seu amigo Thiago. Se você achou legal, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!